Oi gente, tudo bom? Atendendo a pedidos, hoje eu vou falar sobre ovo doação. Você sabe o que é isso? Não? Então vem comigo! Gente, algumas meninas que eu conheço, elas estão passando por um processo de ovo doação, seja como doadora ou como receptora, e elas pediram para eu falar um pouquinho mais sobre o processo de ovo doação. Então, o que é uma ovo doação? A ovo doação é quando uma mulher jovem e saudável se submete à estimulação ovariana de forma a dividir os seus óvulos com outra mulher que já não tem mais óvulos próprios. A mulher já não tem mais óvulos quando ela está na menopausa, e isso não tem necessariamente nada a ver com a idade dela. Eu conheço meninas que já com 30 e poucos anos entraram na menopausa e já não tem mais a reserva ovariana para poder fazer o tratamento. Nesse caso, a própria clínica delas já indicou a ovo doação. Então, elas vão aguardar por algumas regras que devem ser cumpridas nesse momento da ovo doação, de forma a receber um óvulo compatível com elas para que elas possam gerar o bebê. A legislação brasileira, ela impõe algumas regras para que a ovo doação acontece. Eu vou ler um pedacinho para você. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, uma lei de 2013 regulamentou a ovo doação, que pode ser a doação de óvulos, de embriões ou mesmo de esperma. Vou ler para vocês aqui o que tem de mais importante na lei. Quem quiser ler a lei inteira, eu vou deixar o link aqui embaixo na caixinha de informações para vocês lerem a lei completa, tá bom? Então vamos lá. A doação nunca terá caráter lucrativo ou comercial, ou seja, não pode se vender óvulos. Então, eu, pessoalmente, não posso vender os óvulos para outra mulher e nem nenhuma clínica pode vender óvulos que eles tiverem congelados lá para você. Tem que ser sempre sem fins lucrativos essa transação. É realmente uma doação. Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. Ou seja, eu não posso saber quem doou para mim e não posso saber para quem eu doei. Então, é tudo muito sigiloso, as clínicas não passam informações pessoais do doador para quem vai receber e vice-versa. A idade limite para a doação de gametas é de 35 anos para a mulher e de 50 anos para o homem. Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, as informações sobre doadores por motivação médica podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. Então, vamos supor que por algum problema não esperado, o bebê tem algum problema de saúde e precise de algum tratamento médico especial. Nesse caso, as informações sobre os pais biológicos podem ser passadas, mas apenas para os médicos, nunca para os pais. As clínicas, centros ou serviços que empregam a doação devem manter de forma permanente um registro de dados clínicos de caráter geral, características fenotípicas e uma amostra de material celular dos doadores, de acordo com a legislação vigente. Então, as clínicas que recebem a doação de óvulos, elas têm uma pasta, um arquivo, onde tem as características físicas, tipo sanguíneo. Dessa forma, eles cruzam as informações de forma que eles usem óvulos de mulheres parecidas com as receptoras. Então, normalmente tem o sangue do pai ou da mãe, de uma forma que o bebê fique o mais próximo possível do que seria se ele fosse feito com seus próprios óvulos. A escolha dos doadores é de responsabilidade da unidade. Dentro do possível, deverá garantir que o doador tenha a maior semelhança fenotípica e imunológica e a máxima possibilidade de compatibilidade com a receptora. É isso que eu acabei de falar lá atrás. Então, eu conheço algumas clínicas de algumas meninas que eu conheço que a clínica deixa a receptora olhar as características físicas. Às vezes vê uma foto de quando é criança, tal. Eu não posso afirmar que isso é ilegal ou legal, mas eu sei que tem clínicas que sim, a receptora tem acesso às características físicas, não vê uma foto de agora, então ela não pode te olhar na rua e te reconhecer. É permitida a doação voluntária de gametas, bem como a situação identificada como doação compartilhada de oócitos, onde doadora e receptora, participando como portadoras do problema de reprodução, compartilham tanto do material biológico quanto dos custos financeiros que envolve o procedimento. A doadora tem preferência sobre o material biológico que será produzido. Ou seja, eu fiquei meio assustada, né, com essa história de não poder ter fins lucrativos, mas se eu não tenho condições de arcar com o meu tratamento, eu posso fazer uma doação em troca da ajuda da receptora para pagar o meu tratamento.
Então, o que eu vejo em clínicas que eu conheço de algumas meninas é que, no caso, a doadora não paga a medicação. Então, a receptora que não vai tomar a medicação compra a medicação e a clínica repassa para a doadora. Em alguns casos, a clínica cede o trabalho dela, e nesse caso, o tratamento da doadora acaba saindo de graça. Então, você precisa se informar e ver direitinho com a clínica onde você vai fazer o seu tratamento. Existe aí um fator bem importante, que é o fator psicológico, tanto da doadora quanto da receptora. Algumas clínicas que eu conheço oferecem esse tratamento, essa preparação psicológica para as pessoas que vão passar por isso, porque às vezes é muito difícil para as pessoas aceitarem que tá doando um óvulo dela. Muitas pessoas acreditam que estão doando um filho delas para outra pessoa gerar. Eu não entendo assim. Eu, se pudesse, faria a doação com certeza, mas eu não posso por conta da endometriose. Já tô bem pertinho dos 35 anos, então eu já tô meio impossibilitada de fazer isso. Mas se eu pudesse, faria com certeza. E para as receptoras, às vezes é bem difícil aceitar que tá gerando um filho que não é dela. Na verdade, o filho é dela, ela gerou, tem o material do pai e tem a troca biológica durante a própria gravidez. Você vai trocar sangue com essa criança, você vai alimentar essa criança por 9 meses. Então, eu não consigo ver como, se eu passasse por isso, como a criança não sendo minha. O assunto doação é bem complexo, é bem extenso. Eu fiz um resumo aqui rapidinho do que costuma acontecer. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui pra gente. Segue a gente no Instagram ou então no Facebook. Deixa suas dúvidas lá, interage com a gente. É muito importante essa troca de informações, porque a gente aprende muito. Eu aprendo todos os dias, seja no grupo do WhatsApp, seja no Face, porque essa troca de informação é muito importante pra gente aprender a lidar com a ansiedade, com as dificuldades que cada uma de nós tem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha dado pra esclarecer algumas poucas dúvidas e eu espero vocês na próxima. Um beijinho!